família denuncia que criança autista, viu? Criança foi discriminada na APAE de Itauá. É uma notícia que nós não gostaríamos de dar, é uma informação que nós não temos prazer de dar, mas é uma denúncia grave. A família está revoltada, chamou a Sinal Itauá e disse que queria falar. Primeiro, porque não tolera mais. E segundo, para que isso não venha a acontecer com outras pessoas. E ainda tem o terceiro e mais importante, para que providências sejam tomadas. É inadmissível que nos dias de hoje, em que lutamos tanto por inclusão social, uma instituição que deveria lutar arduamente, diariamente por inclusão, faça esse tipo de discriminação que foi contada pela família. Traz na tela com o nosso repórter Eurico Rodrigues. Itauá, estamos aqui no bairro Arizona e hoje nós vamos conhecer o caso Samara. Samara é essa doce pessoa que está aqui ao meu lado direito e ao meu lado também está a sua irmã, a Silvana, que vai contar aqui um caso que aconteceu na APAE de Itauá. Essa garota, essa menina, essa jovem está sendo maltratada. Nós sabemos que ela é uma pessoa especial, ela tem alguma síndrome e também é autista. Eu gostaria de falar aqui com a Samara para ela falar desde o princípio o que foi que aconteceu com a Samara na APAE. Samara, Sinal Itauá, boa tarde. Boa tarde. Eurico, essa semana aconteceu um caso que já vem desde o começo, que a Samara ela não é tratada como as outras crianças, né? Sempre ela é excluída de algumas coisas que tem na APAE e a gente fica muito triste com isso, porque a gente sabe que é um direito dela, né? E nessa semana aconteceu um caso não muito agradável, que ela foi para a APAE e eu fui com o meu filho para dar uma entrevista e eu coloquei o meu celular no silencioso. E a Samara ficou um pouco agitada por algo que aconteceu lá e elas ligaram para mim e eu não pude atender, né? Porque eu estava na entrevista. Quando eu cheguei em casa que eu vi as ligações, eu retornei e de imediato eu fui pegar ela. Porque desde o começo que a Samara nunca fica lá nos horários todo, porque sempre eles disseram que é para ir buscar antes, 3 horas, 4 horas, sendo que a APAE funciona até às 5. E aí eu fui lá pegar ela, quando eu cheguei, tinha vários áudios no grupo da APAE, expondo, né, ela dizendo que a diretora adaltiva dizia que era para mim ir lá, que queria conversar comigo, porque a APAE, a responsabilidade era dos pais de ver se os filhos estavam com condições de ir para lá. E que queria conversar comigo a respeito para saber se a Samara ainda ia ser possível ela continuar lá, na APAE. E aí ela disse que lá era pra gente saber que lá é uma escola e não um asilo de pessoas com surtos. Sendo que a Samara não surta, ela fica apenas agitada com algumas coisas que acontecem. Do seu ponto de vista, estaria havendo uma discriminação para com a Samara? Desde o começo, a Samara sempre foi assim, discriminada. Sempre ela foi excluída das coisas. Tem a respeito da distribuição do leite. Ela colocou a lista com o nome de todas as crianças. Não tinha o nome da Samara na lista. Aí a minha outra amiga que ajuda a gente com a Samara ligou para ela disse, aí eles disseram que a gente fosse, que se sobrasse, eles distribuíam para ela. Sua mãe ficou bastante nervosa com isso, né, Silvana? Eu não tinha visto os áudios, porque é a minha mãe que é no grupo da APAE, né? E eu não tinha visto. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava ouvindo os áudios e estava chorando. E aí eu fiquei muito indignada com isso, porque eu acredito que lá é uma escola, sim, uma escola para deficientes, para pessoas autistas, né? Pessoas que precisam, pessoas especiais. E porque se fosse para colocar ela numa escola normal, eu colocaria em qualquer outra escola, né?
Então, nós sabemos que a Samara toma vários remédios, não é isso, Silvana? Isso, inclusive elas até culparam a gente de negligência, porque dizia assim que a Samara não era acompanhada, que ela não estava tomando as medicações. Eu estou aqui com todas as medicações dela, todas as medicações, inclusive, passei um mês caminhando pro CAPS atrás dessas medicações, não tinha, e a gente comprou, aí agora no fim do mês chegou, e ela é acompanhada por a doutora Tereza, todo mês a gente tá lá com ela, o cartão da injeção, toma 5 tipos de medicação, e a Samara, ela é acompanhada sim. Ou seja, ela é uma pessoa especial e acompanhada também por um psicólogo, não é isso? Com certeza, com certeza. Fatos desta natureza entristece toda a família, consequentemente uma sociedade. Você sabia disso, Silvana? Sabia. E a gente fica triste, porque é lá onde a gente pensava que ela ia ter todo o apoio, né? Todo o apoio, todo o amparo, e foi lá onde aconteceu o caso que decepcionou a gente. Deixa eu falar aqui com a mãe. Eu falei aqui com a Silvana, que é irmã da Samara. É a tia, né? O nome da senhora? Lidiane. Lidiane, a senhora está sofrendo com isso, porque a Samara está sendo maltratada na PAI de Itauá, constatadamente. Tem veracidade tudo isso que a Silvana contou? Eu quero deixar claro que aqui a gente não está tentando atacar a instituição, está apenas atrás dos direitos que a Samara tem, e ela está sendo excluída lá. Excluída quer dizer desde o começo, não é de agora, esse foi um caso à parte. Teve a inauguração da APAI, tiraram a Samara da apresentação porque disse que a Samara não sabia. O leite veio para a APAI, não vieram avisar para a Samara. Eu que fui procurar atrás, porque eu que ajudo a mãe dela, que a mãe dela já é uma senhora de idade, de 65 anos. Aí teve também o São João agora, disse que a Samara não sabia também ensaiar. Se os meninos são tudo igual a ela, e ela faz do mesmo jeito. A mãe dela é costureira, vestiu a sainha nela, ela vestiu do mesmo jeito. Aí o fio da meada mesmo, isso aí a gente vem tudo deixando relevando, né? Foi esse acontecimento que teve. Dela pegar e a gente levou ela para a PAI, eu fui até o que banhei ela no dia. Ela foi para a PAI 1 hora, não deu nem 2 horas. Começaram a ligar dizendo que a Samara estava surtando. A Samara, ela não é de surtar. Claro que uma criança desse que nem ela tem crises. E a Samara, ela não pode ser contrariada. Acho que as demais crianças, né? Tem profissionais bons na PAI? Tem. A tia Juliana é uma ótima profissional. Ela entende o caso da Samara. Quando a criança não quer ficar dentro da sala, ela sai para fora. Mas a profissional que está agora cuidando da Samara é uma professora formada, mas é uma profissional que não é adequada para lidar com crianças, no caso dela. Ela seria depressiva? Ela tem problema de depressão. Não é culpa dela, né? Porque uma doença dessa daí não é culpa de ninguém. Mas ela não é uma profissional adequada para cuidar de crianças que nem ela. Aí, o que é que acontece? Ela ligou para a Silvânia, para a irmã dela, para vir pegar a Samara. A Silvânia não atendeu porque estava numa entrevista com o filho dela e o celular no silencioso. Aí, a coordenadora de lá, da Altiva, foi totalmente negligente, que mandou no grupo da escola, se ela tivesse ligado no privado, tudo bem, conversado com a família, né? Botou no grupo e expôs a mãe dela, que já é uma senhora de idade, expôs a criança, dizendo que a menina estava surtando, que lá não era hospício, que eles não tinham obrigação de lidar, que eles não eram de ferro. E para que eles estão lá? Para que eles estão sendo pagos? Né? Eu sei que eles dão trabalho, eles ganham pela prefeitura, os pais pagam R$15 por mês. É pouco porque eles têm o trabalho dele, eu sei que as crianças dão trabalho. Mas se eles não têm capacidade e não querem, dê um cargo a uma pessoa que tenha capacidade. A PAI é para cuidar de pessoas especiais, e a Samara é especial. Não, mas ela disse que a Samara era louca, estava surtando e lá não era hospício. E eu tenho a prova que eu não estou mentindo, porque tem o áudio que a irmã dela mandou, vocês têm o áudio. Não são coisas que eu estou falando da boca para fora, tem a prova aí, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo com ela, ela estava em Fortaleza, o que era que ela para ter feito? Não, Johnny, quando eu chegar aí, eu vou apurar a história bem direitinho, aí eu vou me posicionar, né? Foi o que eu fiz, eu fui apurar a história direito com a mãe da PAI que fica lá todos os dias. O que foi que a mãe disse? Mãezinha, pelo meu ver, a Samara não surtou.
ela estava com a professora lá dentro e saiu para fora já agitada. Eu não sei o que foi que aconteceu dentro da sala de aula. Só que quando ela saiu para fora, há uma mãe, que é a mãe do David, deixa a Samara aqui com a gente, porque a gente já é acostumado com a Samara e ela vai ficar calma, a gente acalma ela. É a professora lá, né? Não, eu sou formada. Ela é formada, mas ela tem depressão. Eu sou formada, queria colocar ela à força dentro da sala. A Samara pegou a mochila e disse que queria vir para casa. Aí ela foi para cima da menina, a menina, lógico que ia reagir. Ela jogou, bateu mesmo, jogou assim a mochila nela. E os meninos que vinham para cima, ela queria bater também, mas porque ela já tinha agoniado a menina, né? Aí disseram que a menina tinha surtado, que lá não era lugar de louco. Uma das mães chegou até a dizer que tinha que chamar o SAMU para levar a Samara para o hospital. Que um absurdo desse aí, tudo no grupo. Quando eu cheguei na casa da mãe dela, a mãe dela, de 65 anos, estava ouvindo o áudio da Altiva dizendo isso aí, que lá não era lugar para louco, que a mãe dela era negligente, que ela não tinha acompanhamento. Tá aqui, ó. Ela é acompanhada pelo CAPS, pela doutora Tereza, que é uma excelente profissional, e recebe os remédios dela lá. Você mostrou, Silvânia, a sacola de remédio. Às vezes não tem no CAPS, porque às vezes não tem mesmo, mas elas dão um jeito e compram. Fica remédio na casa dela, fica remédio dela na casa dela aqui. E ela disse que a Daltiva quis dizer que ela não estava sendo medicada direito. E eu quis dizer para ela que ela está toda acompanhada, tem a ficha dela no caso para provar. Que as mães queriam jogar a responsabilidade dos filhos em cima dela, não é. A mãe dela manda ela para cá, para procurar uma ajuda para ela e para ela que ela costura. É um tempinho que ela tem para costurar, para comprar um remédio que falta, o pão para ela, o leite, entendeu? Aí nada disso ela botou em conta. Pessoal, olha, carga é provisório, título diploma não quer dizer nada. Se você não tiver humildade. Para trabalhar nesse lugar, você tem que ter humildade, paciência e saber lidar com essas crianças. E, portanto, essa senhora é a dona Lidiane, é tia da Samara, e essa aqui que vai falar novamente é a Silvana. Silvana, outros casos têm acontecido na APAI e que mães não denunciaram até agora? Isso tem veracidade também? Muitas mães dizem, né, que não é a primeira vez que aconteceu e que às vezes fica se sentindo recuada porque tem medo, né? E a gente optou por a gente falar o que está acontecendo, porque a gente acha que isso não é certo, que não está certo, que é um direito dela, Samara, né? Por ser uma criança especial, é um direito dela. E vocês ainda pagam isso, é verdade? Pagamos sim, R$15. E outra coisa, quando não está em dias, é exposto no grupo também, viu? É exposto. Quando não está em dias. Que as mães inadimplentes compareçam lá para botar em dias. Esse não é um município que você gostaria de morar, né, Silvana? Realmente não era. Realmente não era, viu? Mas... É coisa para ficar, indignação por parte da família, né, dona Lidiane? É verdade. É uma instituição boa, mas tem muito o que melhorar. Tem muito o que melhorar mesmo. É porque a gente não resolveu optar por essa entrevista para lutar pelo direito da Samara, não só da Samara, como das outras crianças. Porque tem reclamações de outras mães também. Vocês se sentiram ameaçados? Então, aí nós não recuamos, não. Eles mexeram com as pessoas erradas, porque a Samara não é cão sem dono, não. Ela tem família. Eurico, eu vou ser bem sincero com você. A gente tá até pensando de não mandar mais ela. Por quê? Porque a gente quer um lugar que ela seja bem tratada, né? Não que ela seja maltratada. Mas a gente optou por dar essa entrevista para que outros casos não aconteçam com outras crianças de lá, que, né, as crianças que são as vítimas, as maiores vítimas, né, de tudo isso. Então, que coloque profissionais adequados para cuidar das crianças e que não aconteça com outras crianças. A gente fica assistindo para quem está na TV e escutando para quem está no rádio e fica estarrecido. É um sentimento de revolta, comoção, principalmente quando você olha para a Samara, que o tempo todo que o nosso repórter estava ali, ela estava lá tranquila, escutando, querendo tocar nas pessoas. Ou seja, o que de fato aconteceu com a Samara, que foi chamada pela a pessoa que elas denunciam de surtada e
que lá não era asilo. O fato que aconteceu com ela precisa ser investigado. Por quê? Porque visivelmente a Samara é uma criança com deficiência intelectual, mas que devido às medicações que toma e o acompanhamento que a pessoa também da APAE acusou a família de não acompanhar a Samara, ela tem. E é uma menina tranquila. Tem as dificuldades dela, que é natural da síndrome, do autismo, de quem tem TEA, de quem tem TTH, de quem tem depressão. Todos nós que sofremos com algum tipo de transtorno tem os seus agitos. E aí, essa família está revoltada. Eu confesso, Berg, que assistindo também fiquei revoltada. Me sinto pela Samara, me sinto pela família dela. Jamais eu, Sulani, aceitaria que isso acontecesse com alguém meu. Eu não sei nem qual seria a minha reação. E você olha para a Samara, você vê no olhar da Samara que ela é doce. Você vê no olhar da Samara que ela é amorosa. Nós temos também aqui o áudio da pessoa da APAE que colocou no grupo. A pessoa da APAE que foi denunciada pela família nessa entrevista, ela colocou um áudio no grupo da família. No grupo da família APAE, dos filhos da APAE, das mães da APAE, dos pais da APAE. Vamos ouvir o áudio, tá no ponto, Berg? Nós vamos ouvir o áudio e depois do áudio a gente volta com mais alguns comentários e algumas informações que foram trazidas claramente pela família da Samara, da inocente Samara, que passa por uma situação dessa e não sabe nem o que está acontecendo. Mas quem está perto, quem tem amor, quem tem sentimento, pode sentir o maltrato, a exclusão, o abandono e o desrespeito. Traz o áudio na tela para que você escute e você faça o seu juízo do que de fato está acontecendo na APAE de Itauá e tem que ser resolvido. Pessoal, eu estou aqui no evento, mas eu estou atenta às coisas aí da APAE. Eu gostaria de dizer que, nesses casos, o responsável, não só nesses casos, é Jane e os demais, não só nesses casos, mas em todos os casos. Não é a coordenação que tem que tomar, ter a responsabilidade de resolver isso, aos professores. É os pais que têm que saber se o seu filho está em condição de ir para a sala de aula. E se a Samara também tem condição, porque nós não podemos estar com uma pessoa com deficiência tendo surtos na APAE, não, porque nós não temos médicos, psiquiatras aí, psicólogos, nem assistente social para a gente poder tomar essas providências, não, pessoal. Nós não somos de ferro, não. Está na hora das mães, das famílias saberem das suas responsabilidades. Não é só eu, o Johnny ou os funcionários, não. O responsável pelos seus filhos. Se o aluno não é acompanhado hoje, o deficiente não é acompanhado pelos médicos, os especialistas, cabe os pais irem buscar, primeiro que ele seja acompanhado e que ele esteja preparado para ir para a APAE, porque a APAE é uma escola e não um asilo ou um local de colocar pessoas com surtos. Eu não queria dizer isso porque, assim, eu estou acabando de até agredir com essas palavras que eu não gostaria. Mas, assim, nós não somos de ferro e não obramos milagres. Quem obra milagre é Jesus Cristo. Tem que o aluno estar preparado. Nós temos professores e tem pessoas aí que aguentam a barra. Mas tem horas que as coisas ultrapassam dos nossos limites. Eu estou aqui ouvindo essas coisas aí, a gente não consegue, nós não estamos aqui passeando, não. Nós estamos aqui tratando assunto do direito para agariar. Vocês puderam acompanhar um dos áudios. São vários áudios que foi colocado no grupo, expondo cada vez mais essa família e segregando
cada vez mais a Samara dos seus direitos e daquilo que ela tem o direito de receber. É tão absurdo que a própria pessoa do áudio diz que acabou de agredir, que agrediu a Samara e sua família com aquela fala. Imagine o que a família da Samara sente. Se coloque por um minuto que seja, você que está em casa na TV, você que está em casa no rádio. Que nós temos uma incompetência municipal. Hoje o município ele é incompetente para legislar sobre qualquer matéria. Mas tem competência para ir lá na APAI tirar foto, dizer que cuida das crianças autistas ou com outras deficiências intelectuais. O município só age quando é para tirar foto e colocar nas redes sociais, mas permite esse tipo de atrocidade dentro da APAI. E aí, quando a pessoa diz assim, nós estamos aqui em Fortaleza, não é brincando, é trabalhando para buscar direito. Para quem? Para a Samara não é. Porque a Samara, se tem um cadastro para o leite, a Samara não tem direito. É preciso a família ir atrás. Na ótica da coordenação, porque o direito ela tem. Se tem um evento junino e lá a maioria, aliás, todas as crianças têm alguma deficiência intelectual ou deficiência física, locomotora, alguma coisa. Mas no festejo junino, a Samara não pode participar. Como assim? Não é a APAI que tem que incluir, que tem que dar qualidade de vida às pessoas portadoras de deficiências intelectuais e outras síndromes e às suas famílias? Por que é que a Samara tem que ficar fora desse mundo de inclusão, mundo do respeito, o mundo da dignidade, o mundo do amor e do bom trato? Se coloquem por um minuto no lugar dessa família. Nilda Carlos, sou irmã da Samara e moro em São Paulo. Minha mãe precisa de ajuda. Aí, a irmã da Samara mora em São Paulo. Ela está dando o relato dela. Minha mãe precisa de ajuda. E não de julgamento, não de acusações e não de maus tratos. Ela precisa de ajuda. Aquilo que é o Estatuto da APAI. Bem-estar para os seus atendidos e melhoria de vida para as suas famílias. Aqui em Itauá, na APAI, tem sido diferente. Angústia para as famílias, distrato e exclusão para os atendidos.